Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Lembra que ontem tinha uma tarefinha para casa? Vocês lembram da aula passada que tinha uma tarefinha para casa? Muito importante? Muito bem, que tinha a ver com o que a gente discutiu. Vamos ver se deu certo essa tarefa? Não tem muito como ter o certo ou errado, mas a gente pode discutir e você pode olhar o que você registrou aí, se está correto ou não. Tá certo? Ou se está mais próximo do que a professora disse ou não. Então a questão estava lá no livro, na página 122. Olha só, e dizia assim: os brinquedos são diferentes, não é mesmo? Isso está claro para vocês? Que os brinquedos são diferentes? Sim ou não? São diferentes, né? Por que eles são diferentes? Porque eles têm funções diferentes, porque eles são feitos de materiais diferentes, porque eles são de tamanhos diferentes. Ou será que todos os brinquedos são do mesmo material, fazem a mesma coisa, são do mesmo formato? Não, né? Lá no nosso desenho, inclusive, da página anterior, olha lá, nós temos, né, aliás, nesse desenho, vários brinquedos, né? Além desses que esse grupo trouxe, nós temos os que já estavam ali naquela praça, não tem? E todos eles são diferentes, têm funções diferentes. Foi isso que nós analisamos. Desde a primeira aula a gente vem analisando isso, as diferenças, né? Então, isso tá claro? São diferentes? São, né? Mesmo que eu tenha 10 ursinhos, tá? Então, os 10 ursinhos são iguais, mas eles nunca vão ser iguais ao patinho de borracha. A menos que seja um ursinho de borracha, mas ainda assim vai ser um urso de borracha. Vai ter características de um urso e não de um pato. Estão vendo como tem diferença? E pode ser diferença na cor, no tamanho, na forma, na função, no material. Há diferença sim, não é isso? Então vamos lá, vamos voltar lá na nossa página. Então, olha lá. Será que há diferença entre os brinquedos e as crianças? Nós vimos que sim. A começar pelo grupo que eles estão. Crianças são o quê? Seres vivos. Então tá lá no grupo dos seres vivos. E os brinquedos? Os brinquedos são seres não vivos. Eles só têm função, eles só fazem uma ação se houver uma intervenção dos seres vivos. Não é isso? Vamos pensar na bola. A bola é um brinquedo simples, ela rola. Se eu colocar ela na descida, ela vai rolar. Mas se eu não colocar ela em lugar nenhum, ela vai ficar parada exatamente onde ela está. Ah, mas eu tenho um cachorrinho lá em casa que toda vez que ele vê a bola, ele sai correndo atrás da bola e, claro, daí a bola vai se movimentar. Mas o cachorro é um animal, não é? E ele também está no grupo dos seres vivos, certo? Então, nós sabemos que os objetos, sejam eles quais forem, e aí nós temos os brinquedos, eles só exercem uma função, eles só exercem uma ação se houver uma interferência do ser vivo, ou os seres humanos, ou os animais, não é isso? Então, e aí vocês tinham que desenhar uma criança fazendo algo que um brinquedo não faz. Nossa, tem muitas coisas que a criança faz que um brinquedo não faz. Primeira, uma coisa fundamental, criança come. Não come? A gente não come? A gente não precisa se alimentar? Será que brinquedo se alimenta? Ah, mas eu tenho, professora, uma boneca que vem com uma madeirinha que tem um líquido. Sim, gente, mas será que se você beber o líquido você vai se alimentar? Não, né? Aquilo é o brinquedo, faz parte do brinquedo, não é isso? Mas se você perder aquela mamadeirinha daquela tua boneca, a boneca vai deixar de viver porque está sem a mamadeira que vinha junto, que fazia parte dela? Não, né? Porque a boneca é um brinquedo, certo? É disso que nós estamos falando, é diferente do nosso alimentar-se, ok? Outra coisa, a gente faz uma coisa fundamental para se manter vivo que a gente nem percebe que faz, porque é tão automático no nosso corpo, que é o respirar. Nesse momento eu estou respirando, você está respirando, todo mundo está respirando, não é isso? Será que brinquedo respira? Vai lá, pega lá um daqueles bonecos que você tem lá dos super-heróis, ou vai lá na sua boneca que imita, né, o formato do ser humano, coloca a mão na frente do nariz dela para ver se ela está respirando. Dos seus bonecos de super-heróis, vê se eles estão respirando. Não, porque isso é uma característica dos seres vivos, uma característica nossa, tá certo? Então eu poderia desenhar uma criança se alimentando aqui? Poderia. Poderia desenhar uma criança correndo?
Poderia. Poderia desenhar uma criança escrevendo? Poderia. E um objeto? O objeto faz esse tipo de coisa? Não. A não ser que tenha um ser vivo interferindo. Não é isso? Muito bem. Então, essa era a nossa tarefa de casa. Agora, nós vamos voltar lá no desenho, porque eu quero que vocês de volta olhem para essa imagem, analisem bem tudo que está aqui e digam para mim o que aqui são seres vivos e o que aqui nessa imagem são seres não vivos. Lembrando que para ser vivo tem algumas características que ele tem que cumprir, né? Pelo menos algumas dessas 5. Então, eles têm que nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir, né? Envelhecer e morrer. Isso são algumas características básicas dos seres vivos. Alguns cumprem todas, outros cumprem algumas, mas são essas as características básicas. Então, sabendo disso, analisa tudo que tem aqui e perceba se tudo que tem ali, o que tem ali que faz esses 5 ou algumas dessas 5 características e o que não faz essas características. Lembram que na aula passada a gente falou sobre a bicicleta, né? Que se ela ficasse aqui muito tempo, ela ia ficar ali, ela ia estragar, mas ela ia continuar exatamente ali se ninguém mexesse nela, mesmo com o passar dos anos. Então vamos ver, analisa aí. O que a gente tem aqui? Vamos pensar lá naquelas latas de lixo que estão lá atrás. Será que elas são seres vivos? O que vocês acham? Elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem, elas envelhecem, elas morrem? Não. Elas respiram? Não. Elas se alimentam? Não, né? Então é um ser não vivo. Vamos pensar aqui no nosso amigo cadeirante. Ele nasceu? Nasceu. Ele está crescendo? Está crescendo. Muito provavelmente quando ele crescer mais, ele vai ter filhos, né? Ou não, é uma opção ter ou não ter, mas tudo indica que sim. E depois ele vai envelhecer e um dia ele vai morrer, porque isso é uma característica do ser vivo, né? Então o nosso amigo cadeirante aqui é um ser vivo ou não é? É um ser vivo. Ah, e vamos pensar aqui, ó, nessa árvore aqui, nesse arbusto, nessa árvore de pequeno porte ou de médio porte. Vamos olhar ali. Vamos olhar para ela. Será que essa árvore nasceu em algum momento? Sim, ela nasceu. Será que ela cresceu? Cresceu. A gente não sabe se ela é desse tamanho mesmo ou se ela vai ficar maior, né? Mas ela sofreu um processo de crescimento aí. As plantas se reproduzem? Se reproduzem. Se reproduzem, não se reproduzem? Ah, mas eu nunca vi filhotinhos de árvore. Mas é que elas se reproduzem de um modo diferente e a gente vai aprender sobre isso lá na frente. Elas vão envelhecer em algum momento, essas árvores? Sim, algumas demoram centenas de anos, mas elas vão envelhecer. E um dia elas vão o quê? Morrer, né? Elas vão cair sem que ninguém precise derrubá-las, né? Então, a planta respira? Respira. A planta produz alimento? Produz o seu próprio alimento, então ela precisa se alimentar. Então, planta é um ser vivo, sim ou não? Sim, ela é um ser vivo. E os nossos brinquedos aqui são seres vivos? Nasceram? Estão crescendo? Vão ter filhotes? Vão envelhecer? Vão morrer? Não, né? Eles podem até estragar, eles podem até deixar de existir porque estragou, porque estava tão ruim que não dava mais para usar, que foi jogado no lixo. Mas se ele ficar ali parado, ele vai continuar daquele jeito, mesmo com o passar dos anos. Não é isso? Então, pessoal, isso aqui é para vocês perceberem, então, o grupo dos seres vivos e o grupo dos seres não vivos. Na aula passada, eu montei com vocês esses dois grupos, né? Que é o que a gente encontra na natureza, que a gente encontra no ambiente. Os seres vivos e os seres não vivos. Se os nossos brinquedos são objetos, eles estão nesse grupo aqui, do grupo dos seres não vivos. E nós estamos aqui no grupo dos seres humanos, que são os seres vivos. Assim como as plantas também estão nesse grupo aqui, ó, dos seres vivos, junto com os animais. Estão vendo as plantas aqui, ó? Né? Fazem parte do grupo dos seres vivos, né? E os objetos estão lá nos seres não vivos. Os elementos da natureza, né? Chuva, vento,
o calor, o fogo, né? O sol, o calor do sol, a luz do sol. Eles são o quê? São elementos da natureza. Eles são seres não vivos, porque eles não vão passar por esse processo que os seres vivos passam. Tá certo? Isso tem que ficar muito claro para vocês, gente, para que a gente possa seguir mais à frente. Olha lá, vamos seguir então. Mais abaixo está escrito lá, vive ou não vive, que é o que a gente está conversando. Aqui tem uma conversa para vocês fazerem aí na casa de vocês, né? Para vocês discutirem com a família, para ver o que eles pensam também. Que diz assim, quais objetos você reconhece na imagem de abertura do capítulo? Que outros elementos não vivos você conhece? Você pode agora, depois dessa aula, conversar bastante com a família e usar essa primeira página do livro lá, ó, para conversar com eles, para contar para os pais de vocês o que vocês já aprenderam sobre seres vivos e seres não vivos. E saber se eles conhecem tudo isso, né? Porque é essa a proposta que tem ali é a proposta de conversa que tem nessa página do livro. E aí diz assim, com a lupa na mão, né? Com a lupa na mão. Observe os elementos não vivos que existem ao seu redor. Bom, aqui ao meu redor, como vocês estão vendo, né? Não vivo. Pincel de escrever lá na folha branca. É ser vivo? Não é ser vivo. A minha tela aqui é um ser vivo? Não é um ser vivo. A minha folha de papel é ser vivo? Não é ser vivo. Mas além de mim, aqui nessa sala, tem como ser vivo também os micro-organismos que estão no ar e que eu não vejo, que também são seres vivos, que nem sempre cumprem as 5 características, mas cumprem algumas delas, que estão espalhados pelo ambiente, estão aqui na mesa, que a gente não vê, mas que são seres vivos, que são os micro-organismos, tá certo? Então, que tenha ficado bem claro para vocês o que é ser vivo e o que é ser não vivo. E aí diz lá, ó, então você agora vai fazer a mesma coisa que eu fiz, você vai fazer aí na sua casa como tarefa de casa para você fazer junto com a sua família. Diz assim, então, observe os elementos não vivos que existem ao seu redor. Então você vai fazer uma passeada aí, não precisa ser pela casa toda não, só no ambiente que você tiver você já pode verificar isso, tá certo? Então você vai ver os objetos, os elementos não vivos que tem aí ao seu redor, vai escolher um deles, escolhe um deles, vai desenhar numa folha de papel em branco, vai colocar o nome, óbvio, né? Lá, escreva o nome desse elemento do jeito que você souber e depois compartilhe com a sua família e veja o que eles acham disso. Conversa com a sua família sobre seres vivos e seres não vivos, tá certo? Então, tarefinha de casa é o quê? Primeiro, observar. Lembra que observação é uma atitude de cientista, hein? Observar o que tem aí ao seu redor, que pode ser em qualquer lugar da casa, não precisa andar pela casa toda, não. Vai escolher, vai observar, vai verificar o que tem aí no seu redor que é não vivo. Vai escolher um desses objetos, um desses seres não vivos e vai desenhar na folha em branco, vai tentar escrever um nome, né, do jeito que você conseguir, e vai discutir com a sua família sobre esse conceito de ser vivo e ser não vivo. Tá certo, pessoal? Então é isso. Encontro vocês na nossa próxima aula. Boa sorte com a atividade e até lá. Tchau, tchau.